Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Tem muita coisa de novo aqui para nós tratarmos com vocês. Vocês sabem que Israel está sendo acusado de ter realizado um ataque contra a embaixada iraniana na Síria, deixando 7 vítimas. O Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana teria anunciado que 7 pessoas, dentre eles 2 generais, acabaram caindo nesse ataque que teria então sido organizado, segundo eles, por Israel em sua missão diplomática em Damasco. Bom, Israel já tinha realizado um ataque há, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, 4, quando então o Irã içou aquela bandeira negra, em um dos seus edifícios de oração. Na época se imaginou que o Irã iria realizar um ataque direto em retaliação, mas não o fez. Entretanto, várias coisas começaram a acontecer na região, como por exemplo o acirramento dos ânimos dos Houthis na região do Iêmen, que até agora então estão, como se diz, como proxies, é o que eles dizem que seria, proxies do Irã, fazendo ataques ali na região. Mas como eles dessa vez fizeram a declaração de que eles consideram que o ataque foi realizado aí como um ataque direto a interesses, ou melhor, a um general deles dentro de uma área diplomática no país da Síria, eu imagino que virá dessa vez uma retaliação direta também. Então, dessa vez, provavelmente o Irã vai fazer algo nesse sentido e parece que Netanyahu não está preocupado, talvez até esteja esperando que isso aconteça, porque aí eles talvez vão começar a tentar resolver essa querela entre o Irã e Israel que já vem aí de muito tempo. Será que eles estão planejando provocar o início de uma grande guerra ali na região? Será que eles estão talvez evitando que isso aconteça, derrubando as cabeças, uma hora um general, outra hora outro, agora no caso foram 2? Bom, as consequências do que está acontecendo nós vamos ver em breve, porque provavelmente isso aqui não ficará sem resposta. Então eles dizem aqui na matéria do TRT.net que Israel nos últimos meses tem realizado repetidamente ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria, não reivindicou a responsabilidade por esse ataque que aconteceu agora. No entanto, a rádio do exército israelita informou que todas as vítimas eram militares iranianos e que os diplomatas iranianos não sofreram ferimentos. Parece que não mesmo. Em declaração à imprensa, o ministro sírio afirmou, abre aspas, condenamos firmemente esse ataque que causou o fim da vida de inocentes, segundo eles. A Síria continuará a apoiar o Irã. Esse ataque de Israel é uma manifestação do seu miserável fracasso na sua guerra contra o povo palestiniano em Gaza. Fecha aspas. Isso obviamente vai causar aumento de petróleo. No Brasil, a Petrobras já está subsidiando de uma certa maneira o valor do preço do combustível, senão a gasolina e o diesel estariam ainda mais caros. E quanto mais o preço do petróleo subir, menor será a margem de lucro da Petrobras. E isso pode acabar em algum momento num ponto de virada e aí então começa a virar em prejuízo e de repente as ações da Petrobras acabem caindo ainda mais. Por enquanto, elas estão começando a se recuperar das declarações do mandatário brasileiro. Não é recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo, apenas um comentário a respeito de fatos. E por falar em Brasil, Marinha do Brasil, segundo o site naval.com, estaria negociando a compra de um porta-aviões britânico Prince of Wales. Agora, isso é interessante, pessoal, porque há poucos dias atrás eu gravei um vídeo mostrando como a China estaria interessada em ajudar o Brasil a proteger a Amazônia e os interesses da Amazônia. Então, o Brasil, na minha visão, ele está mais ou menos como estava o Brasil na época do pré-Segunda Guerra Mundial, onde o Getúlio Vargas também tinha um pé em cada canoa. Eles tinham proximidade com a Alemanha da época pré-Segunda Guerra Mundial e com os aliados no Ocidente. No final das contas, vocês sabem, eles acabaram optando, já no adiantado da guerra, em ficar do lado dos aliados.
E parece que é mais ou menos isso que está se repetindo. Por exemplo, por que Macron veio para o Brasil? Macron é um dos grandes representantes do Ocidente no estilo, ou melhor, dentro da linha ideológica do liberal globalismo, né? Então, se por um lado o mandatário brasileiro está se aproximando cada vez mais da China, da Rússia, está aí dentro do BRICS, por outro lado ele não fechou as portas para os líderes ocidentais, né? Então, que todo mundo achava que tinha muito a ver com a Amazônia, e acho que até um certo ponto tem mesmo a ver, porque vocês sabem que a Petrobras está aí pensando em explorar petróleo na região amazônica, e aí tem a Guiana Francesa ali na região, então não se sabe exatamente o que eles negociaram aí nessa conversa que tiveram, né? Mas isso mostra uma aproximação, uma tentativa do Ocidente liberal e globalista de atrair o Brasil para a órbita de influência deles. O que foi oferecido, se veio alguma proposta para que isso aconteça, a gente não sabe, mas provavelmente em algum momento isso venha a ser revelado, né? E aí aqui no site Carta Capital eles dizem que fim da lua de mel com Lula, Macron volta à França com popularidade em queda e país sob ameaças. A atmosfera de popularidade que Macron desfrutou no Brasil ficou para trás. De volta ao seu país, o francês enfrenta um contexto econômico e internacional tensos. Realmente, a França não está muito bem, né? E a França, inclusive Macron, né, tem sido uma barreira contra o Brasil ingressar, né, naquele acordo Mercosul-União Europeia, onde haveria então a melhor entrada dos produtos agropecuários brasileiros lá no país, mas os agricultores de lá fizeram pressão, principalmente na França, e aí a coisa não andou. E aí então eles estão tentando fazer um acordo, mas eu não sei até que ponto é vantagem para o Brasil, acordo com um lado ou com o outro, né? Eu acho que, por enquanto, o que vai acontecer é que ele vai continuar fazendo o que Getúlio Vargas fez, colocando um pé em cada canoa para ver como é que a coisa vai, né? Fazer mais ou menos como Getúlio Vargas fez também, penso eu, decidindo na última hora para ver para que lado a força estava pendendo. E aqui no site Terra Brasil Notícias fala sobre o Brasil ainda. Quebradeira de 750 lojas gigantes podem levar a onda de milhares de demissões no Brasil. Os juros da Selic continuam altos, embora venham sendo reduzidos, mas nem podem ser muito reduzidos porque a gastança do governo está muito alta, né, acima, né, do que é arrecada, então está aumentando o endividamento. E isso está gerando também inflação, né? O dólar, inclusive, chegou a subir agora essa semana, além do limite que ele vinha sempre nos 5, subia um pouquinho, descia, agora ele deu uma subida um pouco mais considerável. Isso é reflexo inflacionário, né? Desvalorização da moeda. Segundo informações do Metrópolis, o setor varejista brasileiro está passando por uma crise significativa. Grandes nomes do mercado, como Carrefour, Americanas, Dia, Marisa e Casas Bahia, fecharam ou planejam fechar mais de 750 lojas do Brasil. Casas Bahia registrou um prejuízo grande, e se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, perto de 1 bilhão no ano passado, né? O fechamento saiu agora há pouco tempo. Essa redução drástica na infraestrutura operacional pode resultar em aproximadamente 35 mil demissões. Enfim, então não é só a França aí que está com problemas econômicos, né? O Brasil e o mundo, de uma certa maneira. Por incrível que pareça, a economia americana continua de vento em popa, embora a acessibilidade habitacional nos Estados Unidos esteja diminuindo e que eles então teriam de aumentar um salário para que ele passasse a ser de 6 dígitos, né, para que as pessoas pudessem voltar a ter acesso às casas. Então, atenção, todo mundo fala em creche, eu mesmo falei muitas vezes em creche. Só que o creche ele está acontecendo na frente dos nossos olhos, porque o creche dessa vez está vindo como uma espécie de corrosão do poder de compra das pessoas. A moeda não está valendo mais nada, as pessoas estão perdendo o seu dinheiro a olhos vistos. E aí pode ser que essa estratégia do Fed norte-americano de fazer um no lending esteja atrelado à ideia de liberar a inflação no país, porque por enquanto eles falam em segurar a inflação, estão segurando os juros,
E daqui a pouco, se eles disserem, olha, quer saber, vamos deixar essa enxurrada de dólares inundar a economia americana, dê no que deu, a inflação vai lá para cima, mas daqui a pouco a coisa se estabiliza. E aí todo mundo que tem créditos em dólar para receber dos Estados Unidos vai ficar a ver navios, porque a moeda vai simplesmente evaporar, perder valor, mas internamente a economia dos Estados Unidos se estabiliza, as pessoas voltam a poder consumir, comprar suas casas e tal, e aí de repente eles vêm com a solução à la URV, que foi quando foi criado o real aqui. Eles simplesmente indexam o dólar superinflacionado a algum tipo de CBDC digital, né, alguma criptomoeda estatal, e aí eles simplesmente fazem a transição do dólar, que perdeu totalmente o valor, para uma criptomoeda. Corre o grande risco de o crash ser isso, né? Simplesmente a corrosão total do valor dos papéis moeda mundo afora, e aí, de repente, eles simplesmente usam isso para criar a CBDC. É algo bem plausível, e aí seria um no lending, de fato, né? Então eles dizem aqui, ó, a busca pelo sonho americano de ser proprietário de uma casa está se tornando cada vez mais desafiadora para muitos americanos. Em um estudo recente realizado pela Bankrate.com, descobriu-se que em 22 estados além de Washington DC é necessário um salário de 6 dígitos para comprar uma casa com preço médio confortavelmente. Isso marca uma notável diferença em comparação a janeiro de 2020, quando apenas 6 estados e o Distrito de Colômbia tinham essa exigência. Mas o que impulsionou essa mudança significativa? Inflação. Nem vou perder tempo aqui mostrando para vocês que todo mundo já sabe. Nos Estados Unidos as pessoas não são acostumadas, mas nós aqui, principalmente quem viveu aí a década de 80, 90, sabe muito bem o que é inflação. E voltando agora, falando rapidamente da China, fabricante chinesa de chips lança processador para inteligência artificial 90% mais barato que GPUs. Isso indica duas coisas. Primeiro, que a China está fazendo o seu melhor para não depender dos GPUs americanos, né, e taiwaneses. Então, ela continua sob sanção, os chips continuam não chegando na quantidade que ela precisa, porque eles estão querendo atrasar a China tecnologicamente. E então mostra que ela está buscando outros meios. Mas, por outro lado, também mostra que está funcionando, porque ela está conseguindo então lançar processadores 90% mais baratos, mas utilizando de uma tecnologia antiga. O novo produto usa um processo de fabricação antigo de 14 nanômetros e um chip especializado a SiC como uma forma da China se manter competitiva diante de sanções norte-americanas. Então, eles têm tecnologia para fabricar chips de uma geração anterior, mais antigos. Eles conseguiram, então, aprimorar isso, fazendo com que esses chips se tornem mais baratos do que os GPUs mais modernos de hoje e tentando continuar competindo, né? Óbvio que eles não estão chegando na mesma velocidade que os Estados Unidos, então isso mostra que a política dos Estados Unidos de isolar a China tecnologicamente está dando um certo resultado. Eles estão tendo de apelar para a tecnologia velha, mas, por outro lado, né, eles estão dando um jeitinho. O que eles dizem aqui, ainda não há detalhes sobre o preço desses modelos de topo, mas acredita-se que a empresa busca manter o diferencial do baixo custo, oferecendo hardware de inteligência artificial 90% mais barato e que atende 90% dos cenários de uso. Então, é 90% mais barato, mas também não é 100% igual aos GPUs americanos. Por outro lado, é desenvolvido 100% na China. E o Brasil? Nada, né? Pessoal, desculpe a gripe. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.